Oi. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este lugar de adoração. Eu peço que todos se coloquem no texto que nós estamos comumente meditando, que é o texto de Marcos, capítulo 4. Eu peço que aqueles que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé, para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós estaremos falando hoje, especificamente, sobre a parábola da candeia, que está do verso 21 até o verso 25. Mais uma vez, Marcos capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 25. O texto diz assim: E também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhes dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua soberana presença, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, porque entendemos que é fruto de tua graça nós estarmos aqui neste lugar, nesta noite. Lembro que a tua palavra nos diz que Satanás está diante de nós diariamente, feroz, como um leão, procurando a quem possa tragar. E eu sei que se nós estamos aqui, é porque tu nos guardou da ferocidade que tem o inferno, que o tempo todo quer nos destruir. Nós agradecemos a ti. Agradecemos também porque a tua palavra mais uma vez está aberta diante de nós. E como eu também tenho lembrado a estes teus cordeirinhos que aqui estão, as tuas ovelhinhas, a tua palavra é o certificado que temos em casa, que nos mostra todos os dias que o Senhor nos ama. Porque a tua palavra é a revelação especial do Senhor para nós. E é aqui que nós temos a revelação progressiva do Senhor ao longo da história, até chegar na pessoa de teu Filho. Nós temos os atos maravilhosos do Senhor, a começar na criação do mundo e principalmente na criação do homem, até a sua recriação, por meio da morte de teu Filho na cruz do Calvário. É fato que a tua palavra deixa muito claro que o Senhor nos ama, e nós queremos nesta noite que ela nos faça compreender a tua vontade, para vivermos neste mundo e de alguma forma, diante de nossa limitação humana, podermos retribuir em parte aquilo que tu tens feito por nós. Eu te peço que a tua palavra nos auxilie nisso. Eu te peço que ela fique guardada em nossos corações, que hoje ela edifique os santos ou os salvos, que ela também salve os perdidos, e como eu lembro também que ela nunca voltará vazia, que ela condene aqueles que continuarão com os corações endurecidos, apesar dos recados que o Senhor tem mandado por meio de tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Todos podem sentar. Para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, a gente sempre faz um comentário inicial. A gente trabalha com exposição bíblica. As exposições que fazemos são, segundo aquilo que os especialistas dizem, léxico contínuo, ou pregação expositiva sequencial. A gente tem procurado fazer dessa forma. E nessa pregação expositiva sequencial, a gente sempre escolhe um livro bíblico para fazermos
a exposição. No ano passado nós fizemos a exposição da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e este ano nós estamos fazendo a exposição do Evangelho que Marcos escreveu. Então nós estamos aqui no capítulo 4, após fazermos uma série de sermões, e inclusive quando chegamos na exposição sobre o chamado dos apóstolos, nós paramos e fizemos um perfil bíblico e histórico sobre cada apóstolo. Por isso que a gente demorou, estamos aqui no mês de agosto, tendo começado no início do ano a exposição deste livro. Por isso é que nós estamos aqui ainda no capítulo 4. Semana passada, iniciamos o capítulo 4 e falamos que ele é diferente dos demais. Por quê? No capítulo 4 nós temos uma ênfase diferente, que não tinha sido dada até o momento, nos primeiros 3 capítulos que nós vimos. No capítulo 4, por que nós temos uma diferença dos demais? Porque ele inicia com uma parábola de Jesus, é um texto bem grande. Nós falamos sobre a parábola do semeador. Na parábola do semeador, que foi exposta do versículo 1 ao versículo 20, nós temos em sua primeira parte, nos primeiros 10 versos, Jesus contando essa parábola do semeador, e na segunda parte nós temos os discípulos diante de Jesus perguntando o significado dessa parábola. Eles não conseguiram compreender, e a partir disso nós fizemos a exposição para que assim nós pudéssemos entender aquilo que era a essência do texto. A ideia central da parábola que destacamos aqui para vocês é que Jesus deixa muito claro que existem diferentes respostas à pregação do Evangelho. E essas diferentes respostas ele exemplifica na parábola do semeador. O semeador saindo a semear, e essas pessoas que recebem o Evangelho, Jesus as compara com um campo que recebe a semente, que é o Evangelho. Diante disso, mais uma vez, que meditamos, existem diferentes respostas à pregação do Evangelho, que é a ideia central do texto. E aí fizemos alguns destaques, dissemos aos irmãos que há aqueles que nunca compreenderão a mensagem do Evangelho. Já fizemos o destaque do versículo 10 ao versículo 12, onde Jesus explica a parábola e vai dizer para aquelas pessoas que a forma como ele está ensinando, o seu objetivo é que algumas pessoas não conseguissem compreender aquilo que estava sendo exposto. E nós lembramos que, inclusive, o próprio profeta Isaías já tinha profetizado vários anos antes que Deus falaria assim. Ele falaria de uma forma especial, onde aqueles que permaneceriam com os corações endurecidos não iriam compreender essa mensagem, apenas aqueles que Deus quisesse que compreendessem. Destacamos também que há aqueles que Satanás arrebatará a palavra do coração antes que essa palavra faça efeito. Fizemos esse destaque, que é o que Jesus fala no versículo 4, quando ele conta a parábola, e ele fala também isso no versículo 15, quando ele explica essa parábola. Então ele deixa muito claro, e ele faz uma comparação. Nós não vamos nos deter muito, mas ele coloca, ele utiliza questões do contexto diário, principalmente com plantações que eram feitas à beira de caminhos, e ele cita ali que algumas sementes que eram semeadas por esse semeador caíam na beira do caminho. E eu disse para os irmãos que era comum naquele contexto, muito obrigado, irmão Paulo, essas sementes não serem cobertas. Então vinham passarinhos e também o solo era muito duro e essa semente não conseguia germinar. Então é algo que Jesus lança a mão do seu contexto diário. Inclusive eu até me lembro da minha infância na roça, onde quando meu pai contratava alguém para plantar arroz, tinha a máquina que ele fazia esse processo, uma das principais preocupações era para que a semente do arroz ficasse coberta. Então a pessoa ia cavando lá, a semente caía, a máquina já estava calibrada, e quem estava trabalhando sempre passava com o pé em cima para poder cobrir as sementes que porventura não ficavam cobertas, porque facilmente elas poderiam ser comidas por passarinhos. Então Jesus utiliza essa mesma ideia, e ele vai dizer que existem pessoas que a palavra é semeada para elas, só que o solo
é um solo de beira de caminho, é um solo que não é apropriado. Essa semente fica de fora e antes que ela germine, ela já foi tragada e essa pessoa não vai se converter ao Evangelho. Dissemos que há aqueles que a palavra não vai enraizar porque são estéreis. Então Jesus deixa muito claro isso também no verso 5, no verso 6 e na explicação que ele dá no versículo 16 e o versículo 17. Essa terra não presta para germinar. Prosseguindo, para entrarmos logo no texto, dissemos também que há aqueles cujos sonhos pessoais são maiores do que os sonhos de Deus. E aqui eu fiz inclusive uma parada. Isso está no versículo 7, que é o que Jesus coloca como parábola, e a explicação no versículo 18 e versículo 19. Nós falamos que o nosso contexto em si, o contexto em que nós vivemos, a gente consegue ver muito esse tipo de pessoa. Pessoas que um dia entregaram-se a Cristo, mas infelizmente essas pessoas não conseguem crescer. Os seus sonhos pessoais são maiores do que os sonhos de Deus. Elas sempre têm algo a fazer que diz respeito à vida pessoal dela ou delas, e isso não envolve Deus. Essas pessoas, muitas vezes, fazem igual fazem os católicos. Elas vêm nas festas, por exemplo, no dia dos pais, essas pessoas às vezes aparecem na igreja, por causa de alguma raiz, talvez o pai é da igreja. No dia das mães, essa pessoa aparece na igreja, e às vezes nas festas de fim de ano, acontece muito isso. Quando você conversa com essas pessoas, fica muito claro que elas são esse tipo de solo. Eu disse que elas têm faculdades, eu diria que graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados, eu já vi gente assim, tem vários empregos, e se aparecer um emprego novo, essa pessoa vai procurar um tempo para trabalhar, mas quando você conversa sobre a vida espiritual, igreja, congregar, ela diz que nunca tem tempo, sempre está atarefada. Jesus já previa esse tipo de crente, esse tipo de pessoa, e eu disse que esse tipo de gente é uma lástima, porque o cara vive aquela vida na corda bamba, e ele, ao invés dele dizer, olha, eu não quero ser crente mais, eu não quero mais fazer parte dessa igreja. Se a igreja prever no estatuto que 6 meses é o suficiente para esse cara ser desligado do rol de membro, ele aparece de vez em quando, uma vez por mês, 2 vezes por mês, leva uma vida ali que você não consegue ver, uma vida de pecado que deu uma margem para fazer esse tipo de coisa, e com isso ele vai levando o ser crente com a barriga. E eu quero lembrar aqui, antes de prosseguir, que na exposição de semana passada, que estávamos fazendo na quinta-feira, Paulo está encerrando 1 Timóteo, e ele fala para Timóteo, isso, inclusive eu deixei isso muito claro, Paulo fala para Timóteo sobre a luta cristã, e ele fala algumas vezes que Timóteo deveria lutar como um soldado, ou como um atleta, e a gente chamou a atenção para o fato de que quando Paulo fala para Timóteo sobre as lutas da vida cristã, ele vai dizer que a vida cristã deve ser vivida ou lutada de acordo com as regras, e a pessoa que está vivendo a vida cristã precisa entender que ele é um atleta. Ele não é, eu utilizei uma coisa do nosso contexto, que é o contexto brasileiro do futebol, ele não é um jogador amador. Tem muita gente que quer levar a vida cristã como se fosse um jogador amador, quando a Bíblia nos chama a sermos atletas profissionais. Por que eu falei isso? O que Paulo estava querendo dizer? Eu falei para os irmãos, inclusive exemplifiquei, até os 30 anos eu jogava bola, e eu disse que todos os sábados de manhã eu jogava bola, e eu não precisava treinar para jogar no sábado de manhã, eu simplesmente ia lá e jogava, e ia embora para casa. Mas um jogador profissional para jogar quarta-feira, ou domingo de tarde, precisa treinar a semana toda, ele vive para aquilo. A ideia de Paulo eram os atletas olímpicos, que se preparavam o ano todo, com treinos exaustivos para poderem chegar nas Olimpíadas
e saírem vencedores. E eu disse para os irmãos que algumas dessas pessoas, e aí que a gente olha aqui para o texto, e é aquilo que Jesus está colocando, tem gente que quer a coroa da vida, mas quer viver ou lutar pelo Evangelho como um atleta amador. Não tem como. Finalmente, eu disse para os irmãos que há aqueles que o Evangelho lhes faz frutificar grandemente. Versículo 8, versículo 20 a explicação, versículo 8 a parábola e versículo 20 a explicação. O que eu disse sobre isso? Eu disse que após falar de tantos terrenos ruins, Jesus encerra a parábola dizendo que há um tipo de solo que compensa todos os outros ruins e impróprios para a plantação. Se você não estava aqui semana passada, eu sugiro que você leia do verso 1 ao verso 20, para que você consiga compreender aquilo que eu estou colocando. E Jesus encerra e diz que há aquele tipo de solo que recebe a semente, e esse tipo de solo consegue produzir até 100 sementes por uma semente que foi semeada. O que Jesus Cristo estava querendo dizer? Esse é o máximo que ele coloca. Isso quer dizer que um único homem que foi poderosamente transformado pelo Evangelho, vale mais do que 100 que não foram transformados. Vale muito mais. O grande ensino de Cristo para nós é esse, e para nós hoje é o seguinte: temos a obrigação de transmitir aos outros o conhecimento que adquirimos de Cristo. É essa ideia que ele transmite para nós neste dia. E eu quero fazer apenas 2 destaques hoje. O primeiro deles é este aqui: a luz que há em você não foi acendida para ficar oculta. Esse texto tem uma forte relação com esta parábola que nós acabamos de remeditar nela. Jesus vai encerrar, e inclusive eu disse que o último personagem da parábola anterior é aquele que frutifica. Jesus Cristo continua fazendo essa interligação. E aqui eu queria falar sobre os pormenores desse texto, dentro do seu contexto, para que possamos conseguir compreender. Os 4 versículos desta perícope aqui aparecem espalhados no Evangelho de Mateus. Então você olha para o texto nós temos 4 versículos, e aí você vai ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que em alguns momentos Mateus vai citar esses versículos aqui. E aí eu queria colocar de uma forma mais detalhada. Por exemplo, o versículo 21 está em Mateus capítulo 5, versículo 15. Mateus capítulo 5, você sabe que é o Sermão do Monte. Inclusive nós lemos parte do mesmo texto. O versículo 22 está em Mateus capítulo 10, versículo 26. O versículo 24 está em Mateus 7, 2, está dentro do Sermão do Monte, aqui de novo, no final. E o versículo 25 está em Mateus capítulo 13, versículo 12, e também em Mateus 25, versículo 29. Então, a gente consegue ver isso. Aparentemente, um comentário que podemos fazer para entendermos aquilo que está diante de nós, estes versos podem ter sido ensinados de forma separada por Jesus, e entendemos que podem ter sido, inclusive, ensinados lá no Sermão do Monte, mas Marcos decidiu agrupá-los. Falamos para os irmãos que dos 4 evangelhos, Marcos é o que é menor. Então ele conseguiu resumir muitos dos ensinos de Jesus com poucos versículos, e é por isso que ele tem menos capítulos do que os demais. Falamos que, apesar dele ter resumido, mesmo assim ele conseguiu captar essas ideias. Então ele coloca aqui esses versículos que são repetidos por Mateus. E o que a gente entende também? É que provavelmente esses versículos aqui eram tão facilmente gravados e compreendidos que eles se tornaram ditos de Jesus, que as pessoas memorizaram e elas repetiam. Então aqui ele os coloca de forma agrupada. O que Jesus faz? Jesus lança a mão de algo muito comum à população judaica, que era esse objeto aqui, a candeia. No meu tempo ainda consegui
ver a lamparina. Se você morou em algum ambiente que não tinha energia elétrica, provavelmente alguns tiveram contato com a lamparina, que é o antecessor da candeia aqui. Por que eles utilizavam esse tipo de material? Porque não existia energia elétrica, então os artesãos fabricavam uma espécie de lamparina de barro, que é o que está aqui, que era abastecida a óleo para ser usada durante a noite. Da forma como a palavra aparece nesse texto aqui, indica uma lâmpada especial. É aqui que faz toda a diferença você olhar para o texto e se debruçar nele. Quando você olha para o texto, olha o que está diante de você. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? É o que Jesus pergunta. Então, existe um artigo nessa palavra que, em grego, de alguma forma demonstra que quem escreveu está dizendo que há uma super ênfase na palavra que está diante de nós. Provavelmente, Jesus estivesse se referindo não apenas a uma simples candeia que era acendida toda vez que o sol sumia e que anoitecia. É provável que Jesus estivesse se referindo à lâmpada de Hanukkah. Olha só, a Hanukkah é uma festa judaica também conhecida como o Festival das Luzes. Hanukkah é uma palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. Mais uma vez, todos os dias, os judeus, vivendo em uma comunidade sem energia elétrica, acendiam uma candeia. Mas a forma como o texto aparece aqui se refere a um momento memorável, que provavelmente era a festa de Hanukkah. A primeira noite de Hanukkah começa após o pôr do sol do 24º dia do mês judaico de Kislev, o terceiro mês. E a festa é comemorada aí por 8 dias. Essa festa foi instituída por Judas Macabeus, depois que o rei Seleucida Antíoco, que já citamos aqui diversas vezes, Antíoco Epifânio IV, ou quarto Epifânio, profanou o templo de Jerusalém em 167 a.C. Já citei aqui algumas vezes que inclusive Antíoco é o chifre pequeno que o profeta Daniel descreve lá no final de suas profecias. E o que esse cara faz? Se você ler o livro dos Macabeus, que é um livro histórico judaico, que a Igreja Católica utiliza como livro inspirado e nós não consideramos, mas é um livro que pode servir como um livro histórico para você compreender. Então, esse homem, que é considerado o primeiro anticristo da história bíblica, lidera ou arma uma grande perseguição contra os judeus, porque ele queria helenizar o mundo, ou dar cabo daquilo que Alexandre o Grande começou e não conseguiu por causa de sua morte. Como os judeus tinham algumas resistências por conta da cultura judaica, principalmente dos princípios que eles tinham por serem um povo escolhido de Deus, e no caso ali do Seleucida Antíoco, querer helenizar, e essas pessoas tinham que adaptar, eu diria que a cultura grega, ou eles teriam que se adaptar à cultura grega, e como houve essa resistência, ele simplesmente destrói o templo. E eu falei para os irmãos o seguinte: o que ele faz? Ele profana o templo, ele coloca um altar de Zeus dentro do templo, e ele transforma algumas salas do templo em bordel. Essa é a forma que ele tem de profanar esse templo. Então, há uma revolta do sacerdote Matatias, pai dos Macabeus, contra aquilo que esse rei Seleucida está tentando fazer. E, em meio a essa revolta, eles conseguem vencer e retomar o templo. Depois desse período, que eles retomam o templo, o que acontece? O fogo do altar foi renovado, depois desse longo período,
E as lâmpadas dos candelabros foram acesas. A dedicação do altar foi celebrada por 8 dias, entre sacrifícios e músicas. É aqui que começa essa festa chamada Hanukkah. Festival das luzes. Jesus está querendo chamar a atenção daquelas pessoas para esse fato histórico, para ensinar o seguinte: o homem que acendia a luz de Hanukkah para encobri-la, não estava cumprindo o seu papel ao acendê-la. Ele estava sendo totalmente contrário à sua atitude. É isso que Jesus estava querendo dizer. Ele faz uma pergunta retórica para aquelas pessoas, que é aquela pergunta que não precisa de resposta, porque a resposta já está muito clara. Jesus está querendo dizer que, da mesma forma que, ao ser acendida aquela luz e consumia-se totalmente em louvor a Deus, aquele que um dia foi iluminado pelo Evangelho deve consumir-se em mostrar Cristo ao mundo. Aquele que foi acendido por Cristo, aquele que vivia em trevas de pecado e foi acendido por Cristo e não mostra a luz de Cristo para as pessoas, é como se fosse a luz de Hanukkah, que alguém decidiu acendê-la e colocá-la debaixo de um alqueire, que é isso aqui. O que era isso aqui? Esse depósito de madeira, era um recipiente de grãos. Eu coloquei 3 aí. Era um recipiente para colocar grãos, feito de madeira. Ele tinha uma capacidade, o que Jesus está se referindo, de armazenar cerca de 7,5 litros de grãos. Então, Jesus está dizendo para aquelas pessoas que ninguém, nesse momento especial, ou tão especial, que se celebrava a restauração do templo, ninguém tomava essa atitude. Porque o povo se lembrava de suas lutas, da profanação do lugar santo, do local onde se representava para eles de uma forma muito prática a manifestação de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Então, se o altar foi profanado, significa dizer que Deus não está mais entre o seu povo. Então, quando Judas Macabeus decide restaurar o templo e estabelecer essa festa, ela passa a ter um significado especial para aqueles homens. Tão especial que todas as vezes que a luz era acendida, a ideia é que ela precisava se consumir, ou ser consumida em louvor a Deus, por Deus continuar com o seu povo e usar pessoas para restaurar o seu local de habitação na terra, que era aquilo que eles consideravam. Era óbvio, mais uma vez, que ninguém acendia uma candeia para ocultar a sua luz debaixo de um alqueire ou debaixo da cama, porque o propósito era que ela iluminasse o ambiente. Da mesma forma, precisamos entender, todos os que foram iluminados por Cristo têm a obrigação de iluminar o ambiente que estão. Não há neutralidade. Você não pode decidir ser diferente daquilo que Jesus está colocando. Comentaristas bíblicos vão dizer que o próprio Jesus se insere nesta parábola, porque afinal de contas, ele é o primeiro que se manifesta ao mundo. De acordo com as coisas que ele vai realizando, fica totalmente impossível para Jesus se esconder. Da mesma forma deve acontecer com aqueles que um dia receberam a sua iluminação. Isso não se trata de uma opção. Você não tem a opção de ter sido iluminado por Cristo e ficar escondido. Você tem a obrigação de aparecer. Você não pode receber a luz de Cristo e ao mesmo tempo ficar tranquilo como se nada tivesse acontecido. Aquele contexto histórico tinha algo bem interessante. Por exemplo, contexto já entre os romanos,
acontecia uma espécie de ritual. O indivíduo, para se mostrar devoto do imperador que deveria ser adorado, deveria fazer rituais públicos, onde todo mundo pudesse testemunhar de que aquele cara tinha prestado homenagem ao seu imperador. Depois que esse indivíduo recebia todos os olhares de que de fato ele era um verdadeiro devoto do imperador romano, ele recebia um certificado. E com esse certificado, ele poderia ou estava apto a adorar qualquer outro Deus. Quando o Evangelho entrou nesse mundo, Jesus Cristo também exigiu que todo aquele que um dia teve um encontro com Ele, mostrasse para o mundo que Ele está lá, habitando naquela vida. Não há como ser um cristão e manter isso oculto. Não há como isso acontecer. Jesus disse: porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Versículo 22. William Barclay comenta esta declaração. Ele diz assim: há algo indestrutível na verdade. Os homens podem resistir de confrontar a verdade, podem tentar suprimi-la, podem negar-se a aceitá-la, mas grande é a verdade no final prevalecerá. Que é algo que a gente está acostumado a dizer. A verdade sempre prevalecerá. É impossível esconder a luz que há em ti. É impossível esconder a luz que há em ti. Porém, se a luz que você diz estar em você não tem sido vista pelo mundo, é porque não há luz em você. Esse é um fato que precisa ser avaliado. Se as pessoas não têm visto Cristo em mim, é porque provavelmente Cristo não está. Porque onde Cristo está, Ele é visto pelas pessoas. Assim como a luz de Hanukkah. Se você tem convivido com algumas pessoas, e elas têm dito que Cristo não está em você, você precisa ter cuidado. Talvez elas tenham razão. Eu sempre digo que, por mais que as pessoas não concordem com aquilo que nós defendemos do cristianismo, elas não podem olhar para nós e constatar que ao defender o cristianismo nós não o colocamos em prática. Elas são livres para ficarem contra nós, mas elas precisam ver Cristo em nós, mesmo que elas não concordem com aquilo que nós defendemos sobre Cristo. A verdade sempre será revelada, porque embora você diga uma mentira hoje, a verdade nunca poderá ser ocultada dos olhos de Deus. Jesus diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Certa vez eu estava meditando sobre aquilo que Mateus fala sobre esse texto aí, e um comentarista chamou a atenção para o fato de que era como se Jesus estivesse dizendo para aquelas pessoas que, ao ouvirem ele naquele momento, poderiam ter alguma coisa na cabeça, algum pano amarrado na cabeça. Era como se ele estivesse dizendo: tire o pano, para você ouvir direito aquilo que eu estou expondo para você, para que não tenha nenhum empecilho para ouvir aquilo que eu estou dizendo para você. Então Jesus encerra esta parte conclamando aos seus ouvintes que considerassem atentamente o que estava sendo exposto por ele. Essa é uma questão de vida ou morte.
É como se você estivesse diante de um testamento, que você tem a certeza de que ele irá citá-lo. Mas o que ele vai dizer sobre você? Ele vai dizer que tem algo de herança para você, ou simplesmente vai citá-lo para dizer que não tem nada? Porque você não é merecedor disso. O segundo destaque que fazemos é este: considere atentamente aquilo que você tem ouvido sobre Cristo, pois chegará o acerto de contas, ou o tempo do acerto de contas. Na verdade, versículo 24, versículo 25, houve um erro aí de digitação. Certa vez, eu ouvi de um irmão e amigo em Cristo, muito chegado. Ele disse assim para mim: pastor, se o senhor fosse um juiz, eu não ia querer ser julgado por você. Nunca. Essa semana nós conversamos e eu lembrei dele, sobre essa afirmativa que ele fez. Na última assembleia que nós tivemos aqui na igreja, eu me lembrei disso que ele me falou. Eu acredito plenamente que ele estava se referindo à forma como eu argumento no púlpito. Ele achou o seguinte, que se um dia ele fosse ser julgado por mim, eu iria destruí-lo, iria acabar com ele. Eu acho que todas as vezes que ele me ouvia, ele se sentia bem acusado, principalmente por conta da questão dos pecados humanos, que ele nunca se negou a reconhecê-los. Mesmo que ele não estivesse se referindo a outro tipo de coisa, eu passei a refletir sobre o meu comportamento diário diante das pessoas. Aquilo me chamou muita atenção. Diante disso, eu estava lendo esse texto e eu lembrei, mais uma vez, daquilo que ele me falou. Eu queria te fazer uma pergunta, que é essa aqui. Você já imaginou ou se imaginou sendo julgado pelos mesmos critérios que você julga os outros? Se você estivesse diante de um tribunal e o juiz decidisse julgá-lo da mesma forma que você julga os outros, qual seria o resultado? Como é que seria? Mais uma vez, o versículo diz, saiu alguma coisa errada aqui, o versículo diz assim: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhes acrescentarão. Jesus está dizendo que Deus usará o mesmo padrão de julgamento que você usa para julgar os outros. E, além disso, Deus fará acréscimos. Ele fará acréscimos. A pergunta que eu te faço diante disso é a seguinte: você está preparado para esse tipo de julgamento? Você está preparado para se colocar diante do tribunal de Deus e receber o julgamento devido por aquilo que você tem vivido, ou pelo tipo de cristianismo que você tem vivido aqui na terra? Jesus diz: considere atentamente aquilo que vocês têm ouvido, porque vai chegar o dia em que todo mundo vai ter que prestar contas daquilo que tem feito. O comentário Moody fala sobre esse texto. Ele diz assim, deixa eu ver se saiu aqui um slide a mais de semana passada. Ele diz assim: aquele que toma posse da verdade e a usa receberá maior esclarecimento, mas aquele que se recusa a apropriar-se da verdade perderá até mesmo o conhecimento da verdade que uma vez possuiu. É o que Jesus Cristo está dizendo que vai acontecer. No dia do acerto de contas, acontecerá o mesmo que aconteceu na parábola dos talentos.
Aqui é uma correlação muito profunda com o que Jesus está ensinando lá. Aquele que recebeu um talento e o enterrou, o desenterrou para entregá-lo ao que tinha 10. E eu quero lembrar a vocês, o Senhor diz assim, contando a parábola, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Ele prossegue e diz: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, esse texto aqui tem uma forte correlação com aquilo que Jesus coloca na parábola dos talentos. A parábola dos talentos, quando se refere a essa pessoa, vai deixar muito claro que existem pessoas que estão na igreja, mas não amam o Senhor de fato. Elas não têm prazer nele. Elas olham o Senhor como um ser tirano, que exige demais delas. E por exigir tanto, ele é visto até mesmo como um ser injusto. E por isso elas passarão as suas vidas envolvidas consigo mesmas e não se voltarão para ele. Mas chegará o fim em que terão que acertar contas com Deus. E qual será o resultado? O que você espera? Comentava eu hoje com a minha esposa, antes de virmos para cá, hoje é Dia dos Pais. E nós estávamos lembrando de pais que não fizeram o seu papel como pais, pais homens. E em um fato específico, eu estava comentando com ela sobre um pai que passou hoje o dia com o celular em suas mãos, recebendo, ou para receber a ligação de seus filhos. E eu imagino que vários pais que não foram pais, biblicamente, passaram o dia esperando uma ligação de seus filhos. E eu estava dizendo para ela o seguinte, que essas pessoas sabem que não merecem uma palavra de agradecimento por algo que elas não fizeram durante as suas vidas como pai. Mas mesmo assim elas tinham uma esperança de receber alguma coisa. Alguns receberam, outros não. E fazendo uma correlação, eu disse para ela o seguinte: existem muitas pessoas que passam a vida toda dizendo que estão servindo a Jesus, mas nunca o serviram com sinceridade. Mas mesmo assim têm a esperança de que no dia do juízo final, Deus dará um jeitinho para que elas entrem no céu. Como Ele é tão bom, tão maravilhoso, Ele vai dar um jeitinho, porque afinal de contas, Ele me ama. Nós acreditamos nisso. O ser humano acredita nisso. Mas quando nos deparamos com as Escrituras, o que elas nos dizem é totalmente diferente daquilo que nós esperamos. No dia do juízo, nada passará. Quero encerrar fazendo algumas considerações pequenas sobre esse texto, que eu acredito que ele já ficou muito claro para nós. A primeira delas é que você foi feito para resplandecer nos outros a luz de Cristo que foi acendida em você. E eu até quis colocar a palavra reformado, só que a palavra reformado tem a ver com calvinismo, as pessoas poderiam entender logo assim de cara. Na verdade, nós fomos reformados por Cristo. E nesse processo de reforma que Ele fez em nossas vidas, uma luz foi colocada nas trevas que haviam em nós, que foi apagada lá
em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva decidiram dar ouvidos à serpente. Quando essa luz foi reacendida, Jesus disse que ela deveria iluminar o ambiente. Eu sempre digo que as pessoas dizem que as trevas são ausência de luz. Mas não pode ser o contrário. Se você for colocar essa frase ao contrário, ela não se encaixa. Aonde a luz está, não existe trevas. Então pense nisso. O outro fato aqui é pecado ter a luz de Cristo e ocultá-la dos demais. Se você tem a luz de Cristo e as pessoas não conseguem ver, ou ela está oculta, isso é pecado. E segundo a parábola dos talentos, você vai para o inferno. A gente ouve muitas coisas em nossas vidas, e eu não sei se eu já comentei com vocês, que logo que eu cheguei na Igreja Batista, quando eu era adolescente, eu tinha um obreiro numa igreja que eu fazia parte, a gente chama de obreiro de uma congregação, e uma vez ele contou a história de um camarada conhecido dele. O cara chegou e disse: olha, o meu cunhado é o único crente que eu conheço, porque ele não ofende nem a comida que come. Esse obreiro, que na prática era o meu pastor, disse: olha, esse cara não é crente, porque onde um crente está, alguma coisa vai acontecer. Se esse cara não ofende ninguém com o modo de viver dele, nem a comida que come, que é um termo maranhense, alguma coisa existe de errado. Aonde o crente está, uma luz vai resplandecer sobre as trevas, e o império das trevas sempre vai se opor à luz que há em nossas vidas. Por isso precisamos esperar conflitos. Eu quero encerrar com esta última colocação. Ouça com atenção tudo o que eu te disse hoje, porque a hora do acerto de contas está chegando. Então pense nisso. Pense, por exemplo, nós falamos sobre a parábola do semeador. Eu pedi que vocês avaliassem as suas próprias vidas, para poder ver que tipo de solo é você, e agora está diante de nós. Mais isso, Jesus fazendo exigências a nós como cristãos. E no final ele vai dizer: preste bem atenção, vai chegar a hora em que seremos chamados para uma prestação de contas. Esse é um tipo de coisa que nenhum de nós vai escapar. Uns vão chegar primeiro e outros vão chegar depois. Mas esse é o tipo de coisa que ninguém vai escapar. Algumas pessoas prestarão contas ainda hoje. Outros prestarão durante o ano, porque não passarão deste ano. Se você não for um desses, pela graça de Deus, vai chegar um momento em que vai chegar a sua vez. E qual será o resultado? Eu tenho plena certeza de que uma das coisas que Cristo vai dizer a você é que você foi avisado. Não há ou não haverá desculpas que serão aceitas neste dia, porque Ele tem sido gracioso para conosco. Ele tem nos avisado sobre aquilo que Ele vai fazer neste mundo em breve. Baixe sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está exposta mais uma vez diante de nós. Exposta em dificuldades intelectuais,
porque, como ser humano que sou, eu não tenho o pleno conhecimento de tudo. É possível que algumas coisas passem despercebidos no estudo que fazemos de tua palavra e da aplicação para a vida de teus servos. Mas eu te peço que o teu Santo Espírito, que habita em nossas vidas, e tem sido o sinal claro e veemente de que o Senhor está conosco neste mundo, que esse Espírito aplique a tua palavra aos nossos corações, que ela seja alimento para as nossas almas, e que possamos enfrentar mais uma semana neste mundo de trevas, sendo luz, acendidos pela pessoa de Cristo, e que possamos fazer toda a diferença em meio às trevas que existem nele. Eu te peço, Pai, por aqueles que porventura estão aqui, que ainda não tiveram um encontro com Cristo, que elas saibam que sem Cristo o homem está em trevas, e se ele está em trevas, ele está cego para a sua vida espiritual, ele não consegue enxergar nada de tua vontade para ele, ele não consegue discernir nada, e além de estar cego, ele é escravo de Satanás. Satanás o tem guiado com uma coleira miserável que tem feito com que aquele que ainda não te serve faça a sua vontade. Que as pessoas que porventura estão nessa condição ainda, entreguem-se para Cristo esta noite, que elas peçam perdão pelos seus pecados e deixem a luz dos céus entrar nas trevas que existem em suas vidas, para que ao serem iluminadas possam ver o mundo espiritual. Meu Deus, como eu disse no início, a tua palavra nunca voltará vazia. Existem muitas pessoas que semanalmente estão ouvindo sermões, ouvem aqui, ouvem em suas casas, têm a opção de reouvir o sermão que foi exposto hoje pela página da igreja. Tem pessoas que têm recebido tanto conhecimento de tua palavra, mas infelizmente não têm chegado ao conhecimento da verdade, e o final será inferno mesmo, infelizmente. Mas Pai, como eu disse, a tua palavra não volta vazia, que a tua palavra que foi exposta hoje possa atestar de que o Senhor mandou um recado para que aqueles que aqui estão se arrependessem de seus pecados e se voltassem para ti. Eu te peço que essa palavra, ao final de tudo, para aqueles que não irão te servir, que funcione como um juízo também, como o aviso do Senhor, para condenar esse mundo petrificado. Abençoe-nos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.